Então, vejamos o plano inclinado, um bloco descendo ao plano inclinado e as forças que atuam sobre ele. A força peso, né, é essa força aqui, que é sempre perpendicular à superfície, no caso a Terra, e a força N, que é perpendicular à superfície, nesse caso a superfície do plano inclinado aqui. Tá? Bom, como é que a gente analisa então essas forças? Essas forças, como elas não estão na mesma direção, é necessário colocá-las. Para isso, vamos usar um plano cartesiano. Vamos aproveitar a direção da reta normal e passar o primeiro eixo nessa direção. Vou chamar esse eixo de eixo N. O outro eixo, que é perpendicular a ele, eixo T, vai estar na direção do deslocamento. Bom, precisamos saber qual o valor desse ângulo aqui. Tá? Esse ângulo, como é que a gente determina? Vamos aqui na inclinação do nosso plano inclinado. Esse ângulo aqui vai ter o mesmo valor desse ângulo aqui, por algumas propriedades da geometria plana lá, né? Então, esse ângulo eu vou chamar de θ, então logo esse aqui que é congruente também vai chamar de θ. Bom, para facilitar a decomposição dessa força aqui na direção de N e na direção de T, nós vamos tirar o plano cartesiano, o plano inclinado, aliás, e o bloco, e vamos ver como é que fica. Então, a primeira coisa aqui, sem atrito, tá? Eu passo o plano cartesiano, tá? A força peso, a força normal, o ângulo que a gente descobriu o valor dele, e aí, para decompor esse vetor nessa direção de N e de T, a gente precisa passar as paralelas aqui. Tá? Você vai ter a PN, que é peso na direção da normal, tá? E PT, peso na direção do deslocamento, na direção do eixo T. Tá? O módulo de PT é P seno de θ, tá? E PN, P cosseno de θ. Tá? Isso para quem, quando não tem atrito. Tá? Determinando as coordenadas com atrito. Né? Passa o plano cartesiano, eixo N, eixo T, força peso, né? Força N, né? O ângulo, θ, as coordenadas retangulares, PN e PT. Correto? Até aí, sem problema. Como tem atrito, o atrito sempre contrário ao movimento, então vamos dar uma olhada. Se o bloco está na tendência de descer, então a força de atrito vai aparecer no sentido o quê? Contrário, subindo aí. Você vai ter a força de atrito aí. Né? Ela é sempre contrária ao movimento. A definição dela, o módulo da força de atrito, é o produto entre o coeficiente de atrito e a normal. Se esse bloco estiver na iminência de movimento, coeficiente de atrito estático. Se ele já estiver em movimento, coeficiente de atrito cinético aí. Né? Já esse valor da normal, N aqui, vai depender da PN aqui. O que acontece? Como nessa direção da N, elas estão em equilíbrio, resultante de força igual a zero, a gente tem que o valor da N tem o mesmo módulo de quem? Da PN. Então, você pode substituir o valor de N aqui por P cosseno do ângulo aqui, correto? Já na direção do deslocamento, então na direção de T, a gente tem, se o movimento for retilíneo uniforme, resultante de novo de forças igual a zero. Então, a gente obtém que o F tem mesmo módulo de quem? Da PT. E aí fica claro, ao invés de você, se você não tiver o coeficiente de atrito, você pode calcular a força de atrito pelo peso vezes o seno do ângulo aí. Né? Espero que tenha atendido a todos e qualquer problema me procure.